Muito bem, então dicas práticas, tá? Então, novamente, vocês vão ficar conosco aqui um pouco mais de 1 hora, mas não tem fórmula, não tem conta, não tem matemática, é isso aí que vocês estão vendo, é mão na massa, é multímetro, é ferramenta, é bancada, é tomada, é energia, é a prática, é para isso que vocês estudaram, certo? Esse tópico existe no curso, já é o tópico 13, tá? Então, se existe alguém agora assistindo que não é aluno do nosso curso, atenção, pode participar, tá? Mas os conhecimentos necessários para consertar o micro-ondas não vêm do Divino Espírito Santo, não vem do nada, né? Ele é construído aos poucos. Então, nossos alunos estão desde junho estudando, né? Tendo as disciplinas de segurança no reparo de eletrodomésticos, conhecendo todos os componentes elétricos, eletrônicos, as grandezas elétricas, os instrumentos de medida, como usar com segurança, para poder chegar finalmente, agora no tópico 13, no micro-ondas, tá? Então tem muita gente que abre o YouTube, né, com uma chave de fenda velha lá que herdou do pai e vai tentar consertar o micro-ondas. E na metade dos casos ou mais, ele estraga mais o micro-ondas ou sofre um acidente, ou gera um incêndio. Isso não é o parâmetro do Instituto Federal, uma escola técnica de qualidade, tem que ter a base. Mas nossos estudantes já chegaram até aqui, então eles têm essa base. Então, muito do que eu vou falar, esse linguajar técnico, né, científico, foi instruído nesses módulos anteriores. Muito bem, o coração do forno micro-ondas é essa peça que está aqui. Nós vamos descer ali na oficina, nós vamos manusear, nós vamos pegar ela na mão, né? Vocês vão ver como é que é. E ela chama esse nome bonito aqui, nome de ficção científica, magnetron de cavidades ressonantes. Todo o resto, todos os outros circuitos que estão ali é para servir essa peça, tá certo? O magnetron de cavidades ressonantes, para fazer ela gerar a energia na frequência correta para poder aquecer os alimentos. Então estão apresentados aí, a gente precisa saber um pouco como ela funciona, tá certo? E o magnetron é uma válvula, sim, aquela mesma válvula que tinha no rádio da sua avó, na televisor lá do seu pai, a válvula eletrônica, que foi substituída com o passar das décadas aí pelo transistor, né, pelo chip, propiciando todo esse mundo avançado tecnológico que a gente tem, né? Aí vocês diriam, mas a válvula é coisa de museu. Sim, a válvula termiônica, essa válvula aqui da esquerda da tela de vocês é coisa de museu, mas a válvula que está à direita, aqui na minha mão aí que eu tirei uma foto para vocês, especificamente o filamento da válvula, né, como se fosse uma lâmpadazinha ali, essa está presente e aos bilhões, não existe equipamento elétrico, eletrônico em maior quantidade. Tem muita gente que não tem celular, mas tem um forno de micro-ondas, não tem uma televisão, mas tem um forno de micro-ondas. Então, sim, ainda existe válvulas no nosso mundo moderno, aos bilhões, e é o magnetron, o que vocês vão estudar e conhecer na prática e consertar na prática agora. A válvula eletrônica, todas, inclusive o magnetron, o funcionamento é muito simples. Tem um filamento, igual uma lâmpada, essa lâmpada incandescente, né, que emite elétrons. Só que esses elétrons não viram só luz. Aqui eu vou colocar aqui para vocês aqui o apontador eletrônico, apontador laser, aqui, uma bolinha vermelha, tá certo? Então esses elétrons ficam aqui pipocando, como se fossem pipocas estourando, tá? Se não tiver uma diferença de potencial, uma força que faça eles andar, eles ficam por aqui. Mas aqui está uma fonte, né? Uma fonte de tensão, diferença de potencial, vimos lá nos módulos iniciais. Essa fonte de tensão, se for no nível adequado, faz os elétrons ir daqui para cá. Esse é o princípio de funcionamento da válvula, fazer os elétrons ir daqui para cá, controlando-os, né? Controlando-os. Muito bem. Vamos seguir aqui. No nosso magnetron também tem um filamento, aqui está o filamentinho, a nossa lâmpadazinha, né? E os elétrons ficam aqui numa animação, a gente não consegue exatamente enxergá-los, mas eles ficam aqui viajando aqui em torno do filamento. Só que tem aqui um ímã permanente muito forte. E esse ímã, aqui está a vista em corte, esse ímã vai fazer com que aqueles elétrons que estão em volta daquela lâmpadazinha, daquele filamento, comecem a girar, eles ficam girando freneticamente, loucamente. Está aqui essa animação, ó, né? Então o filamento está nessa região e os elétrons, em vez de simplesmente ir daqui para cá, do cátodo para o anodo, né, em linha reta, como tem um ímã na volta, eles ficam girando. E aí tem esses buraquinhos aqui, ó, dentro do magnetron, que são as cavidades ressonantes. Por isso é o sobrenome, né, magnetron de cavidades ressonantes. E essas cavidades funcionam para o elétron igual o ar funciona num apito. Essa é a maneira mais prática de explicar como funciona o magnetron. Você assopra um apito, o seu vento não faz barulho nenhum. Mas quando ele entra na cavidade ressonante do apito, o ar vibra na frequência que foi construído ali, o apito de metal ou de plástico. O mesmo acontece com os elétrons dentro da cavidade ressonante. Só que o apito
não é um apito de um som audível lá de 1 kHz ou algo assim, que é a frequência de um apito. É um apito de bilhões de hertz, exatamente 2,45 bilhões de hertz. Hertz, o que é isso, professor? Vocês já viram lá no tópico 3, né? A frequência, oscilações por segundo. Essa é uma frequência muito alta, que é suficiente para fazer vibrar algumas moléculas, nem todas. Nem todas. Tá? São as moléculas de água, as moléculas de açúcar e as moléculas de gordura, por exemplo. Elas agitam muito. O plástico, a porcelana, isso não vibra, né? Por isso que essas coisas não aquecem dentro do micro-ondas. Quando aquece é por condução ali do alimento para eles. Tá? Então, basicamente, muito resumidamente, quando a gente entrar lá no curso, no tópico 3, vocês vão ver isso em mais detalhe. Mas é assim que essa válvula maravilhosa, chamada magnetron de cavidades ressonantes, gera a energia necessária. Então, está aqui um circuito eletrônico do magnetron. É isso que nós veremos lá na prática. Observe bem esse circuito aí. Parece um grenal, né? Tem aí a parte da esquerda os azuis, a parte da direita os vermelhos. Vocês podem ver que tem mais coisas azuis do que vermelho. É assim, sempre o azul está na frente aí, bota 2, 3-0, mas não vamos mudar de assunto. Vamos voltar aqui para o nosso circuito elétrico. Tá certo? Então, a parte aqui da esquerda é a parte de baixa tensão. Todos esses componentes estão aqui para servir a parte de alta tensão, mais especificamente o magnetron. Tá aqui, ó, a nossa válvula mágica, né? Então, na verdade, isso aqui são seguranças para garantir que não vaze aquela alta frequência lá para fora do encapsulamento do equipamento e vai fritar o seu cérebro e não a batata que está lá dentro, tá certo? Então, são chaves de segurança, são chaves de sobretemperatura. Caso a gente esqueça o amendoim lá dentro, ele pegue fogo. Para não pegar fogo na casa, tem algo que desarma antes. Caso o magnetron entre em curto e aqueça muito, ele é uma peça que aquece bastante, para não pegar fogo, tem umas seguranças também. E tem aqui embaixo, ó, o painel eletrônico, grande fonte de problema, que faz o quê? Faz o controle de quanto tempo você quer, se quer 1 minuto, quer 2, quer mais potência, quer menos. Isso há 10, 15 anos atrás, esse módulo eletrônico não existia. Existia só um temporizador, um relógio lá, né? E funciona igual. Se eu ligar esse transformador aqui direto na tomada, pegar esse ponto aqui do primário e botar direto na tomada, funciona, sem todo esse circuito aqui. Só que aí eu vou ter que calcular o tempo, quantas vezes eu ligo e desligo da tomada. Se pegar fogo, eu vou ter que ver e desligar. Isso não pode ser um equipamento que vai ser operado por adolescente, às vezes até por criança, né? E isso aqui também é uma grande fonte de problemas. Os problemas mais ou menos se dividem entre alta e baixa tensão. Mas para isso a gente precisa da alta tensão. Olha aqui, ó, valeu a pena vocês terem estudado 2 meses, né? Porque agora isso que está aqui não é grego para vocês. Se alguém está assistindo o vídeo agora aqui por curiosidade, quero fazer o curso no janeiro, a nova edição, está olhando isso aqui, meu Deus, eu não entendo nada, o que é isso aqui? Parece né, é grego? Pois é, mas quem estudou 2 meses está sabendo. Esse item aqui é um transformador, está aqui o primário transformador, está aqui o secundário transformador. Esse item aqui, ó, o famoso diodo, que tanto a gente estudou, viu como funciona, sabe testá-lo. E essas 2 risquinhos aqui, você já sabe, é o capacitor, tá tudo aqui. O que você não sabia era a válvula, que você achava que só tinha no museu, mas tem na sua cozinha, é uma válvula também, tá? E esse circuito, então, aqui pega o 127, 110 da sua rede, transforma isso em 2.000 volts, valor eficaz. Você sabe agora o que é valor eficaz, valor de pico 2.800, sabe até como calcular isso aí, se for necessário, né? E quando está no semiciclo positivo, o diodo conduz, né? Ele é uma roda que conduz só para um lado e carrega o capacitor. No semiciclo negativo, o diodo não conduz, é como se ele não existisse. E aí se soma a tensão do capacitor que estava carregado com a tensão da bobina e dá 2.800 mais 2.800, 5.600 volts. É isso que o magnetron precisa para funcionar e gerar aquele raio de micro-ondas que aquece tão rapidamente os equipamentos. 5.600 volts. Será que é perigoso, professor? 5.600 volts? Sim, é muito perigoso. Aí alguém vai dizer, não, eu fui no Museu de Tecnologia aqui da minha cidade, e tinha uma máquina lá de alta tensão e até o meu filho encostou a mão, o cabelo dele ficou eriçado, mas não matou. Isso aí é mentira, não mata nada. Bom, aquele da faculdade, a corrente que ele gera é nanoamperes, é muito baixinha, realmente não mata nenhuma mosca. Mas esse aqui, a corrente é grande, é muito grande. Então mata sim, é muito perigoso, tá? Então nós vamos ver na prática lá, antes de fazer a manutenção da parte de alta tensão, além de desligar, obviamente, da tomada,
você tem que descarregar esse capacitor. Tá? Tem que descarregar esse capacitor, porque essa tensão aí, não precisa nem encostar. Se tu chegar perto, coisa ali de uns 3 milímetros, já vai pular um arco no teu dedo e vai te deixar bem excitado, né? Bom, muito bem. Vamos para a prática agora, né? Então, vocês vão ver que eu vou dar todos os conceitos de segurança, que é muito importante. Não adianta você ganhar R$100 num conserto de micro-ondas ou economizar 150, né, de pagar e perder a vida. Então, é importante que você trabalhe com segurança.